A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a cada família, a sua família, que a partir de agora se reúne para estar na presença de Deus, se reúne para servir a Deus naquilo que chamamos de grupo de crescimento, naquilo que carinhosamente chamamos de pequeno grupo, pela força de serem poucas pessoas, mas que unidas, somadas a centenas de outras famílias, formam o grande rebanho da Igreja Brasil para Cristo em Canoas. O meu abraço pastoral, o meu carinho a você, nesse momento quando nós estamos iniciando mais uma reunião de pequeno grupo, mais uma reunião dos nossos grupos de crescimento, que discipulam, que ensinam, que levam vidas a Jesus, que fortalecem as nossas famílias, que tornam os nossos laços de fé e de comunhão uns com os outros ainda mais fortes. Eu quero orar com você e com esta oração nós estamos começando os nossos grupos de crescimento do dia de hoje. Oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador, nós chegamos em tua presença novamente, mais uma vez nesse dia, e chegamos em tua presença, Senhor, para te agradecermos pela bênção, pela vida, pela paz, pela saúde, pelo cuidado amoroso do Senhor, pelas provisões de Deus na nossa vida, pela misericórdia do Senhor renovada a cada manhã, pela bênção de sermos igreja, pela bênção de sermos família, e como família podemos te servir neste dia, Senhor, podemos te servir em mais uma reunião de pequeno grupo. Obrigado por esse momento de fé, obrigado por esse momento de comunhão, obrigado por esse momento de estarmos em tua presença e te servirmos como família individualmente e como igreja coletivamente. Nossa gratidão a Deus e obrigado, Senhor, pela grande bênção de podermos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero orar, meu Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe cada família, para que o Senhor abençoe cada casa. Eu oro para que esta família possa dizer todos os seus dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro para que todo o propósito de Deus se cumpra nesta família, e eu oro para que toda a armadilha do inferno, eu oro para que se quebre o laço do passarinheiro, eu oro para que se desfaça a armadilha do inferno, eu oro para que as portas desta casa, os umbrais desta casa, estejam assinalados com o sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, identificando que nesta casa, nesta família, o mal não pode penetrar. Eu oro para que o Espírito Santo se mova ao longo dessa reunião, tratando com a gente, tratando com as nossas vidas, tratando com os nossos corações. Eu oro para que o Espírito Santo use nas suas mãos a cada um de nós. Aquele que vai louvar seja usado pelo Espírito Santo, aquele que vai testemunhar seja usado pelo Espírito Santo, aquele que vai ministrar a palavra seja usado pelo Espírito Santo, e que ao final desta reunião todos tenhamos crescido, todos tenhamos avançado, todos tenhamos progredido, em nome de Jesus, e para a tua glória. Eu digo: assim seja e assim será. Diga comigo amém. E dê graças a Deus por esse tempo, dê graças a Deus por esse
momento de oração. Eu quero, dentro de poucos instantes, já estar falando da palavra de Deus, que você vai ministrar hoje no seu grupo de crescimento, porque você sabe, eu fico com você nos primeiros 15, 20 minutos e depois você dá sequência na reunião aí na sua casa, dá sequência na reunião com a sua família. Então, antes de ministrar a palavra, eu quero glorificar muito a Deus por você. Quero glorificar muito a Deus pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Eu estava orando na oração e eu estava agradecendo a Deus pela igreja, agradecendo a Deus porque nesse tempo tão difícil, tão duro, nesse tempo que nós não imaginávamos que iríamos viver, que iríamos passar, como Deus tem cuidado da igreja. E eu quero dizer que Deus tem cuidado da sua família. Não tem faltado nada para você. Deus tem aberto portas, tem suprido as suas necessidades, tem dado saúde a você. Então eu quero incentivar você aqui a cada dia. Você esteja mais determinado, você esteja mais convicto do Deus que você serve, você esteja mais convicto a respeito do Cristo que você serve, e você esteja mais convicto a respeito do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja e que está em você. Esse, irmãos, é um tempo não de recuarmos, não de nos acovardarmos, mas é um tempo de avançarmos, porque você sabe, eu sei, nós sabemos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então creia, porque o justo, ele vive através da fé. E o pequeno grupo, aí na sua casa, o grupo de crescimento com a sua família, é uma oportunidade única, é uma oportunidade imperdível de você exercer essa fé, mesmo que você tenha limitações do ponto de vista teológico, mesmo que você tenha limitações do ponto de vista de administrativo, de coordenar uma reunião, de administrar uma reunião, não olhe para isso, mas tenha fé. Esse é o momento de você exercer fé aí na sua família. Você é o sacerdote da tua casa, deixa Deus te usar. Se o sacerdote, por uma outra razão, não pode, a mãe, a esposa ou o filho, então deixa Deus te usar. Esse é o momento de você acreditar aí com a sua família, de você crer que Deus é com você, de você crer que Deus é com a sua família, de você crer que você é um instrumento de Deus, você é agente de Deus. Eu orava e eu dizia: Senhor, que a igreja seja saúde para esse país, saúde para esse estado, saúde para essa nação, que a igreja seja uma voz profética. Então esse é o momento da igreja, é o momento que a igreja, de forma serena, madura, firme e de forma profética, precisa se levantar e dizer que Deus está no comando, que Deus vai mudar esse quadro. Então você tem que crer. Então aí na sua casa, comece crendo nesse momento incrível de Deus aí na sua vida. Quero também aproveitar esse momento para chamar você para os nossos cultos de sexta-feira. No domingo nós só temos a nossa transmissão ao vivo do culto, ele não é presencial, mas na sexta-feira nós temos os nossos cultos. Não deixe de estar na sua congregação, esteja na sua congregação. As medidas sanitárias todas são tomadas para que você com segurança possa servir a Deus. Lembra do que diz a Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é dia do culto na sua casa, mas sexta-feira é dia do culto no templo do Senhor. Em cada um dos nossos templos, em cada uma das nossas igrejas aqui em Canoas, junto com a sua família, com todos os cuidados, vá servir a Deus. Uma vitória aguarda você em um dos nossos cultos na sexta-feira. Uma bênção aguarda você em um dos nossos cultos na sexta-feira. E agora, depois de ter dado essa palavra a você e orado com você, o que você vai ministrar hoje?
No domingo, nós fechamos o último ato da transformação de Zaqueu. Lembra que nós estamos pregando sobre ações que constroem o toque de Jesus. E essa ação é o reconhecimento de Jesus. Já falamos muito sobre isso. E as evidências desse reconhecimento, elas precisam estar presentes na vida do crente. E essas evidências são adoração, essas evidências são o perdão, essas evidências atendem pelo nome de honra, essas evidências são chamadas de posição diante da sociedade a respeito da nossa fé. E ainda a quinta evidência é a transformação. E nós nos valemos do exemplo de Zaqueu, uma transformação incrível mostrada pela Escritura. E a transformação de Zaqueu, ela obedeceu a 4 atos. O primeiro ato foi o esforço de Zaqueu. Ninguém muda, ninguém transforma alguma coisa, a própria vida, sem esforço. O segundo ato foi a obediência imediata de Zaqueu ao chamado do Senhor Jesus. O terceiro ato foi Zaqueu não se deixar vitimar pelo preconceito. E o quarto ato, foi o que nós vimos no domingo. O quarto ato foi o desapego material de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um homem que, devido à sua atividade profissional, e isso não está errado, ele cresceu, ele prosperou, ele era um homem rico de Jericó, era um homem rico lá do Oriente Médio, mas ele era rico e ele era avarento, ele era rico e ele era ambicioso, ele era rico e ele era ganancioso. Não há nada errado em ser rico, em ter posses. Errado é ser avarento, errado é ser ambicioso, errado é ser ganancioso. E Zaqueu precisava se ver livre desse peso, dessa carga. Lembra do que a Bíblia diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, uma pessoa apegada ao material, uma pessoa apegada ao dinheiro, essa pessoa não pode ter a vida completamente transformada. Sempre vai ter esse senão, sempre vai ter essa amarra, sempre vai ter esse peso. Zaqueu já tinha feito tudo, mas faltava o último ato. Quem sabe para você também falta o último ato, o desapego. A pessoa, para ser próspera, ela tem que desapegar do financeiro. E nós vimos isso no domingo. Eu quero relembrar com você. Zaqueu, quando Jesus chega na casa dele, no versículo 8, ele diz ao Senhor que ele estaria dando aos pobres a metade dos bens dele. E ele estaria fazendo uma busca das pessoas que ele tinha extorquido. E a essas pessoas ele restituiria 4 vezes mais. Pronto. O último ato estava concluído para que houvesse a transformação em Zaqueu. Tanto que depois dessa fala de Zaqueu, e só depois, é que Jesus disse: hoje chegou salvação nesta casa. Eu nunca vi algo dessa monta. É impressionante essa decisão de Zaqueu, esse passo de Zaqueu. E todo crente em Jesus tem que ser desapegado a finanças. O dinheiro não pode nos mover. Ele não pode ser um fim em si mesmo na nossa vida. A sociedade é egoísta, é ambiciosa, é gananciosa. A sociedade está sempre em busca de um constante ter, mas a Bíblia fala de um constante dar. Jesus, ele disse: deem, anote o texto aí, Lucas 6,38, deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, será usada para medir vocês. Vejam o que Jesus diz: deem e lhes será dado. Mas Jesus, ele falou mais. Jesus falou, e está lá em Atos 20:35, que há maior felicidade em dar do que em receber.
eu falei no domingo e reitero, está estabelecido um conflito. Por quê? Porque o que nós, na maioria das vezes, pensamos? Eu quero receber, para mim dá. Só que Jesus, não é essa a lógica bíblica, não foi esse o ensino de Jesus. Jesus, ele disse, se você quiser receber, primeiro dê. Um outro conflito que está estabelecido, quando a gente recebe um presente, a gente fica feliz. Jesus está dizendo que é o contrário, que nós temos que ser tomados de uma felicidade muito maior quando damos algo do que quando recebemos algo. Então veja que nós temos que inverter essa lógica, nós temos que mudar, porque a nossa lógica, ela confronta com o ensino de Jesus. Jesus disse, deem e lhe será dado. Jesus disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Pronto, o conflito está estabelecido. Agora Zaqueu, ele diz, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, eu vou restituir quadruplicadamente aqueles a quem eu tenho extorquido. Zaqueu, diante disso, gente, diante dessa atitude, ele ficaria com quase nada ou com muito pouco. Mas aí eu descubro uma coisa, nunca ninguém venceu a Deus no dar. Você não vai ser o primeiro, você não vai ser o primeiro. Tenha certeza disso. Em nenhum momento a Bíblia fala no empobrecimento de Zaqueu. Muito pelo contrário. Zaqueu agora tem essa mudança extraordinária na vida. Porque Zaqueu, ele era rico no conceito humano. As pessoas olhavam para Zaqueu, ele tinha uma boa casa. Se fosse hoje, teria vários carros na garagem, carros importados, enfim. Mas segundo o padrão divino, Zaqueu era muito pobre. E aí Jesus, ele nos ensina, lá em Lucas 12, 21, tinha um grande fazendeiro que tinha guardado riquezas para si, achando que ia desfrutar daquilo ali por muitos e muitos anos, mas naquela noite a vida dele seria pedida e ele entraria na eternidade, e a Bíblia diz, e aquilo tudo, para quem será? E aí Jesus diz que assim acontece com todo aquele que não é rico para com Deus. Você tem que ser rico para com Deus. Zaqueu não era rico para com Deus, mas quando ele se desapega materialmente, ele passa a investir a fortuna dele, o dinheiro dele. Aí a Bíblia diz que Zaqueu também passou a ser rico para com Deus. Nenhuma pessoa tem a vida transformada se ela não conseguir vencer a ambição pelo dinheiro, se ela não conseguir vencer a ganância pelo dinheiro. Nenhuma pessoa tem a sua vida transformada se ela não conseguir vencer o lucro fácil. Nenhuma pessoa tem a sua vida transformada se Jesus não for o Senhor do dinheiro dela, do bolso dela, da carteira dela, das finanças dela. Zaqueu se desapegou financeiramente e naquele dia aconteceu o último ato da transformação da vida de Zaqueu. Que seja assim na tua vida. Reflita nisso. Vá para a Bíblia, pense nisso. E que Deus abençoe você, para que essa mudança também ocorra em você. Eu agora saio da reunião, você continua, e que seja uma grande reunião. Se deixe usar pelo Espírito Santo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, e a paz do Senhor.